Olá, hoje é segunda-feira, 2 de maio de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Atos de 1º de maio com candidatos ao governo têm baixa adesão no Brasil. A Alemanha defende embargo ao petróleo russo. Civis são evacuados de siderúrgica cercada em Mariupol. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que devem se enfrentar na eleição presidencial em outubro, participaram de atos do Dia do Trabalhador neste domingo. Os atos não atraíram grandes multidões, indicando que os brasileiros ainda se mostram pouco engajados para participar de mobilizações presenciais dos dois principais nomes da disputa eleitoral. O receio de que Bolsonaro reeditasse a sua participação no feriado de 7 de setembro do ano passado não se confirmou. Na ocasião, na Avenida Paulista, o presidente fez um discurso inflamado com ameaças contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Em Brasília, o ato reuniu poucos apoiadores de Bolsonaro e teve como pauta elogios ao induto concedido ao deputado Daniel Silveira, a defesa de sua elegibilidade nas eleições e ataques ao Supremo. Já o ex-presidente Lula se manifestou em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. O local também não teve lotação máxima. Em sua fala, Lula destacou temas que afetam a qualidade de vida da população, como o salário mínimo, a inflação e direitos trabalhistas. O petista também mencionou a alta da inflação, a redução do poder de compra dos brasileiros e o aumento da fome. A Alemanha deve mudar a sua postura em relação a um possível embargo ao petróleo russo. A informação foi confirmada neste domingo pela ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, em entrevista à emissora pública alemã ARD. Baerbock disse ainda que o país está preparado para lidar com a ausência do petróleo russo. Em comunicado, o Ministério da Economia alemão disse que a Alemanha deve se tornar independente do petróleo russo até setembro. Atualmente, 12% do petróleo importado pela Alemanha vem da Rússia. Apesar da mudança de postura da Alemanha, um embargo europeu ao petróleo russo ainda parece distante, pois Hungria, Áustria e Eslováquia ainda são contra a medida. Até então, Berlim tinha se mostrado reticente quanto a essa possibilidade, porque isso atingiria diretamente o setor energético do país. E com falta ou com menos energia à disposição, a economia alemã deve ser duramente atingida. Nesta segunda-feira, um encontro de ministros de energia da União Europeia debaterá a suspensão do fornecimento de gás por parte da Rússia à Polônia e à Bulgária. A Finlândia deve decidir no dia 12 de maio se pedirá adesão à OTAN ou se permanecerá neutra em termos militares. A informação foi divulgada pelo jornal finlandês Iltalehti nesta segunda-feira. A decisão deve ser confirmada após uma reunião entre o presidente finlandês, Sauli Niinisto, e os principais ministros do governo. A preocupação da Finlândia, assim como a da Suécia, cresceu nos últimos meses devido à invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro. Os dois países discutem a possibilidade de ingressarem na Aliança Militar Ocidental a fim de protegerem suas fronteiras. Durante a Guerra Fria, Finlândia e Suécia se mantiveram neutras em relação ao então mundo dividido entre Ocidente e União Soviética. Finlândia e Rússia, que se enfrentaram durante a Segunda Guerra Mundial, dividem uma fronteira de 1.300 quilômetros. Cerca de 100 civis foram evacuados neste domingo de dentro da siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. A operação foi realizada depois que a ONU e a Cruz Vermelha conseguiram um acordo para encerrar o cerco, o mais destrutivo na guerra na Ucrânia até o momento. Forças russas controlam e cercam a cidade portuária há quase 2 meses e transformaram Mariupol em uma área de completa destruição. O número de mortos na cidade ainda é desconhecido e milhares de pessoas tentam sobreviver sem água, comida e saneamento. Mariupol está sitiada pelo exército russo, mas alguns combatentes ucranianos e civis se abrigaram no subsolo da siderúrgica. A siderúrgica de Azovstal é uma grande instalação da era soviética, fundada por Joseph Stalin e projetada com um labirinto de bunkers e túneis para resistir a ataques. A operação de retirada de civis deve continuar nessa
segunda-feira. Em território russo, 2 explosões teriam ocorrido na cidade de Belgorod, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A informação foi divulgada pelo governo local, que afirmou que as explosões não causaram estragos, ferimentos ou mortes. Depois de 2 anos, a Nova Zelândia abriu nesta segunda-feira as suas fronteiras para turistas vacinados contra a Covid-19. Ao menos 60 países estão na lista, essencialmente aqueles que não precisam de visto para entrar no país. Após a chegada à Nova Zelândia, os turistas poderão circular livremente, sem necessidade de quarentena, embora devam fazer 2 testes rápidos de coronavírus, um no primeiro dia e outro no 5º dia de estadia no país. Com 96% da população vacinada, a Nova Zelândia registrou 713 mortes desde o início da pandemia, em março de 2020. Ao todo, a pandemia de Covid já matou mais de 6 milhões de pessoas. Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.